Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago de Língua Portuguesa e Redação Jurídica e na aula de hoje, como eu havia dito na aula passada, nós vamos abordar a nova ortografia, a reforma ortográfica. Vamos lá? Então, turma, na aula passada nós abordamos diversos assuntos. Nós falamos sobre fonética e fonologia, acentuação gráfica e nessa aula de hoje a gente vai entrar num assunto muito cobrado porque a gente não viu lá no colégio. É a nova reforma ortográfica, ou a nova ortografia, né? A reforma ortográfica que ocorreu, que se concretizou somente em 2016. Vamos ver? Lá no Moodle, na plataforma EAD, tem algumas atividades já para vocês. Eu já coloquei várias atividades lá para que vocês possam se aprofundar, caso tenham dúvidas, possam se aprofundar nessa matéria, nessa revisão. Lembrando vocês que isso tudo que a gente está passando aqui é somente uma revisão. Nós estamos pincelando alguns assuntos que nós já vimos no passado, né? Então, lá no Moodle, na plataforma EAD, tem algumas atividades, alguns slides, questões para responderem, que depois eu vou colocar lá o gabarito. Tem diversas atividades lá que vocês podem fazer, tá? E podem ler, PDF que podem ler, para se aprofundar, caso queiram, para se aprofundar nessa matéria revisional, tá bom? Então, vamos lá começar a aula de hoje. A reforma ortográfica começou a ocorrer em 1990. Mas por que, professor, que ocorreu essa bendita reforma ortográfica? Então, a reforma ortográfica nada mais é que a unificação da língua portuguesa. A língua portuguesa não era unificada, ela tinha duas vertentes, duas regras. Ela era a única língua no mundo que não era unificada, assim, que tinham duas gramáticas, né? E então a reforma ortográfica veio para unificar a língua portuguesa entre os 8 países. São 8 países que falam língua portuguesa: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Brasil e Portugal. Então são 8 países que unificaram a língua portuguesa, ou seja, a gramática desses países agora são iguais, é igual. Então em 1990 aconteceu a assinatura desse acordo. Houve a assinatura desse acordo entre esses 8 países em 1990, mas só veio se concretizar em 2008, mais ou menos, que finalizou essa reforma e que começou a transição. Mas no Brasil, que foi adiando, só entrou em vigor mesmo em 2016. Em 2016 entrou em vigor. Só um resumão histórico sobre essa reforma ortográfica. Agora vamos ver as regras. Vamos ver direitinho aí pra frente aqui, agora, as regras que mudaram, o que modificou, o que aconteceu nessa reforma ortográfica. Vamos lá então? Essa reforma não é o bicho de 7 cabeças que a gente está acostumado a ouvir por aí. Uma das mudanças é no nosso alfabeto, que antes continha 23 letras, agora são 26. Começou a conter K, W e Y. Essas mudanças só confirmaram o que já vinha sendo usado na língua portuguesa. Essas letras sempre foram usadas em nomes próprios e abreviaturas. Assim, se tornaram oficiais na língua portuguesa. Bem fácil, né? Então, a próxima regra, que a gente vai ver aqui, também é bem fácil. Olha só. O trema sumiu da língua portuguesa. Não existe mais. Deixou de existir. Mas só sumiu o sinal. As palavras continuam com a mesma pronúncia. Aquífero, quinquênio. Observem que nessas palavras, mesmo com o U diante do que geralmente na língua portuguesa fica sem som, é pronunciado. Mas preste atenção, as palavras estrangeiras que usamos no Brasil continuam com o sinal de trema. Por exemplo, a palavra alemã Miller. Se tem trema na língua estrangeira, na língua original dela, continua com trema quando escrevemos na língua portuguesa. Bem tranquilo, não é? Olha só,
As palavras homógrafas que tinham acento diferencial, ou seja, palavras que se escreviam iguais, perderam o acento. Um dos exemplos é a palavra para. Antes, a palavra para, que era um verbo, para diferenciar de para, preposição, era acentuada no primeiro a. Agora, tanto o verbo quanto a preposição não usam mais o acento. Olha o exemplo que eu coloquei. Aquele ônibus irá para Lusiânia. Nesse caso, o para é preposição. Já não tinha mesmo acento. Na regra antiga, não era acentuado. Aquele ônibus para em Lusiânia. Nesse caso, na regra antiga, seria acentuado. Só que, na regra nova, essa palavra perdeu acento. Com isso, para diferenciar essas palavras numa frase, só através do contexto. Mas preste atenção. O acento circunflexo que diferencia singular de plural continua. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui. Tem no singular sem acento. Tem no plural com acento. O menino tem dinheiro. No singular sem acento. Os meninos têm dinheiro. No plural com acento. Bem fácil, né? Agora, o acento circunflexo desapareceu nas palavras terminadas em na terceira pessoa do plural do presente do indicativo ou do subjuntivo de crer, ver, dar. E em palavras com hiato ou. Olha só, creem, leem, enjoo, todos sem acento. Essa aqui eu cheguei a comentar com vocês numa outra aula. Olha só, paroxítonas com ditongo aberto ei e oi não são mais acentuadas. Androide, alcateia, ideia. Dividir em sílabas aí a palavra ideia. Contando de trás para frente, como fazemos para ver a sílaba tônica, percebemos que ela é uma paroxítona. Então, sendo uma paroxítona com ditongo aberto, não tem acento. Simples, né? Tranquilo. Claro, óbvio, que as oxítonas com ditongo aberto continuam com acento. Chapéu é uma palavra oxítona. A última sílaba é tônica. Se a última sílaba é tônica, então, logo, nós temos uma oxítona. Se é oxítona terminada em ditongo aberto, continua com acento. É o mesmo caso de papéis e heróis. Já as paroxítonas com i e u tônico depois do ditongo perdem o acento. É o caso do exemplo que eu coloquei aqui. Feiura. Nós temos o ditongo ei e logo depois o u. O u vindo após o ditongo e sendo paroxítona, no caso aqui a penúltima sílaba tônica, olha só, logo não é mais acentuada. Com isso, vemos que a acentuação é o conteúdo que mais recebeu modificações nesse acordo. Porém, o mais polêmico é o hífen, porque algumas palavras que tinham hífen agora não tem mais, e outras que deixaram de ter agora tem. Mas é tranquilo, vamos prosseguir. Então vamos começar aqui o hífen. Olha só, o prefixo terminado em vogal, ou seja, a primeira parte da palavra, o prefixo, diferente da vogal do segundo termo, semiaberto, videoaula, se escrevem juntos. Observem que a primeira palavra, o prefixo semi, termina em vogal i. Já o segundo termo, aberto, começa em vogal a. Nesse caso, se termina com vogais diferentes, se escreve junto, semi-aberto. É o mesmo caso de videoaula. Se vídeo terminou em o e aula começou em a, são vogais diferentes, logo se escreve junto. Já em palavras cujo segundo termo comece com a letra H, se escreve separado, com hífen. Super, homem, anti-higiênico. Mais pra frente vamos ver uma outra regrinha quando o segundo termo começa com H, mas não confundam com essa. Agora, quando o prefixo termina em vogal e o segundo termo começa em S ou R,
Já nesse caso, escrevemos junto. Só duplicamos a consoante, no caso a consoante que começa o segundo termo, e escrevemos juntos. Olha só, antes escrevíamos ultrassom, agora escrevemos ultrassom. Duplicamos o S e escrevemos juntos. Se escreve junto também, ou seja, sem hífen, os prefixos que são terminados em vogais e o segundo termo se começa em consoante. É o caso de microcomputador, semideus. Percebam que micro terminou em O e computador começou em C. Nesse caso, se escreve juntos. Semi terminou em I e Deus começou em D. Nesse caso, também se escreve junto. Agora, se escreve separado os prefixos que são terminados com a mesma vogal que começa o segundo termo. É o caso de anti-inflamatório, que antes se escrevia junto, agora se escreve com hífen, anti-inflamatório. Micro-ondas, que antes se escrevia junto, agora se escreve com hífen, micro-ondas. Micro-ônibus, agora micro-ônibus. Olha só, diferente da regra que a gente viu lá atrás sobre dobrar o R ou S, aqui, se o prefixo terminar com a mesma consoante que começa o segundo termo, se escreve separado, ou seja, tem hífen. Olha só, inter-reação, super romântico. O hífen já não se emprega mais quando temos o prefixo re, mas o segundo termo iniciado em e. Olha só o caso dos exemplos aqui. Reeditar, reeleição. Essas duas palavras começaram em re e o segundo termo, editar e eleição, começaram em e. Então, se escreve junto, sem hífen. Assim como o prefixo co, que não se emprega com hífen. Coexistir, coautor. Ou seja, se escreve junto e sem hífen. Quando o prefixo co vem acompanhado do segundo termo que começa com H, se tira o H e se escreve junto, sem o hífen. É o caso de coabitar. Habitar é uma palavra que começa com H. Se escrevemos coabitar, escrevemos junto e sem o hífen. Cai o H. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Vimos então hoje a reforma ortográfica, vimos um breve resumão, mas lá no Moodle, na plataforma EAD, tem material vasto sobre isso aí. Postei lá alguns PDFs, alguns slides, para que vocês tirem, não fiquem com nenhuma dúvida. E se mesmo assim ficarem com dúvida, ou se quiserem entrar em contato por e-mail ou pelo WhatsApp, lá no WhatsApp da turma, no grupo da turma no WhatsApp, eu estou lá, só entrar em contato no privado lá se quiserem, se preferirem, que eu falo com vocês, tiro qualquer dúvida e vamos prosseguindo dessa forma. Acho bem melhor do que a gente abrir uma sala no horário de aula, no dia da aula, e uma videoconferência e ficar aquele tempo ali, só aquele tempo ali tirando dúvida. Então eu estou disponível a semana toda para vocês e só entrar em contato para tirarem qualquer dúvida, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui, até mais!